Urgente, parem tudo o que vocês estão fazendo e vem comigo descobrir o que está acontecendo por trás dessa cortina de fumaça. Segundo o ex-desembargador Sebastião Coelho, o que Alexandre de Moraes está fazendo com o nosso amado presidente de coração, Jair Messias Bolsonaro, é um verdadeiro tiro no pé. Mas não é só isso não. Segundo informações de bastidores que acabaram de sair, Jair Messias Bolsonaro tem uma carta na manga e vai usar no momento correto. E deve ser por isso que já tem tanto peixe grande desesperado. E olhem este vídeo para vocês entenderem que Bolsonaro tem uma carta na manga. Porque ele tem carta na manga. E eu conversei com o presidente Bolsonaro no dia 9 de dezembro em Buenos Aires. Tete a tete. Fiquei quase 20 minutos com o Bolsonaro. E por lealdade ao presidente Bolsonaro, eu jamais revelaria o que ele me contou ali. Jamais eu revelaria. Mas o que eu posso lhe afiançar, você que me ouve agora, o que eu posso lhe afiançar é que o presidente Bolsonaro ainda tem carta na manga e não é o Elon Musk. Não é a carta do Elon Musk. Ele tem uma carta na manga que ele ainda não utilizou. Veja, estes que estão aí hoje com um sorriso amarelo aparecendo em foto ao lado do Pacheco, estes sabem que vai muito além do Elon Musk, que vai muito além de bloqueio de perfis, de censura, vai muito além. Eles sabem. E eu repito, jamais trairia a confiança do presidente Bolsonaro, porque ele me contou uma coisa olhando nos meus olhos, e ele pediu, guarda. Está guardado, presidente. Bom, nesse momento... Agora sou eu já? Estou eu me vendo, doutor? Esse sou eu? Eu se gosto muito. Né? Eu não tenho por que dizer que isso não é verdade. Eu não tenho por que dizer que isso continua, porque não recebi nenhuma informação diferente desde o final do ano passado, diferente da que eu recebi. E se eu acredito no presidente, e eu continuo a acreditar no presidente, eu reitero a minha fala. Eu reitero a minha fala. Então por que não usa? Porque eu entendo que ele vai saber usar. Para você ter uma ideia... O ex-desembargador revelou tudo, inclusive sobre Moraes cair. Eu nunca pensei que ele teria tanta coragem, mas ele bateu de frente com o sistema. Interior da própria Polícia Federal de que agora eles concluíram que alguém teria pego o passaporte de Felipe Martins para apresentar na comitiva presidencial, embora ele não estivesse presente. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa mais nova conclusão da Polícia Federal, que concluiu pelo indiciamento de Felipe Martins. Ô Paula, como você falou no início, o Augusto riu, você também um pouco, eu também poderia rir, porque é uma piada. Você parece que saiu do país quando o Felipe ficou 6 meses presos, exatos 6 meses, com a afirmação irresponsável da Polícia Federal de que ele saiu do país. Nós tivemos que provar, mostrar que ele estava no país, mostrar que ele não estava naquela relação de passageiro, 15 relações para chegar aos passageiros, ele só entrou na 7ª, saiu na 12ª, nós provamos que não, ele permaneceu 6 meses preso com a afirmação de que saiu clandestino do país. Agora, vir a Polícia Federal e dizer que alguém poderia ter levado um passaporte cancelado, registrado o seu cancelamento, inserido dado, inclusive, com a grafia errada, falando Felipe, ao invés de Felipe, que é o nome correto dele, e vir a Polícia Federal agora dizer, olha, parece que ele não saiu, que ele simulou a própria saída. Isso é uma vergonha para a Polícia Federal. Não para o todo da Polícia Federal, mas para esse grupo que está maculando a imagem da Polícia Federal. Isso é totalmente descabido, é uma vergonha absoluta. O que ocorre é que eles viram que agora a situação está caminhando para um esclarecimento de quem efetivamente falsificou, isso é fato. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi uma falsificação.
E com base nessa falsificação, sem qualquer investigação da Polícia Federal, foi afirmada a saída dele do país. E esse foi o motivo para decretação da prisão preventiva. Então a Polícia Federal devia vir agora e pedir uma desculpa, fazer uma retratação. Olha, naquela afirmação nós queremos nos desculpar com o Felipe Martins e com a população brasileira, porque nós fizemos uma afirmação que absolutamente não é verdadeira. E quando você, numa investigação, é comprovado que você mentiu, essa é a palavra certa, em uma afirmação da investigação, ela compromete toda a investigação. Então, se a Polícia Federal fez uma afirmação que é falsa com relação a Felipe Martins, nós podemos inferir que outras afirmações que estão sendo feitas em relação a todos os indiciados podem não ser verdadeiras. Pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor Sebastião, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu confesso ao senhor que eu nunca li essa expressão em documentos do gênero, tudo indica. Você prova. A coisa não é tudo indica, né? É falar o provavelmente, não dá. O que é que o senhor vai fazer como advogado agora diante disso? Porque o Felipe continua prisioneiro. Ele está... ele tem de usar a tornozeleira eletrônica e está submetido àquelas restrições de sempre. O que o senhor vai fazer? Nós já pedimos anteriormente ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, o senhor prendeu por um motivo que não existe e soltou e impôs restrições. Ele deu de ombros, negou o nosso recurso tranquilamente. Agora nós vamos formular um novo pedido com base nesse relatório da Polícia Federal para mostrar o escândalo que é isso daí e pedir para ele retirar as restrições que impôs ao Felipe Martins para a concessão da sua liberdade, entre aspas, porque ele está preso em casa. Essa é uma primeira ação que ainda vamos nos reunir com os demais colegas depois de tomarmos conhecimento do relatório, porque até agora nós temos só informação da imprensa, não é? E, fora isso, uma questão mais alongada, nós vamos fazer a responsabilização civil da União, do ministro Alexandre de Moraes e do delegado da Polícia Federal. Eles têm que responder pelo que fizeram. E, particularmente, nós vamos responsabilizar, quando eu falo nós, é o Felipe Martins através dos seus advogados. Mas a nossa conversa e a minha orientação é que nós responsabilizemos também o delegado da Polícia Federal por essa prisão que ele foi o responsável. E estamos estudando também, Augusto, com relação ao jornalista. O jornalista também não pode se eximir da sua responsabilidade. Ele foi a causa inicial para a prisão. Não sabemos em que contexto ele lançou ou plantou aquela notícia. Agora, a responsabilização será feita, mas nesse primeiro momento nós vamos pedir novamente ao ministro que ele retire as restrições que foram impostas ao Felipe Martins. Doutor Sebastião, rapidamente, já que o senhor mencionou o caso do jornalista, ele em algum momento se retratou com a defesa, com o Felipe Martins, em relação à publicação da reportagem? Não, inclusive quando eu entrei no caso, no início de abril, eu conversei com a direção do jornal, do portal, não é? Disse, olha, eu entrei na defesa, vocês gostariam de ouvir a versão, o lado do Felipe Martins, através da defesa? A pessoa com quem eu conversei, não veio o caso citar o nome agora, disse, que bacana, lhe dou um retorno. E nunca me deu o retorno. Depois eu fui compreender que a pessoa não podia me dar o retorno, porque tudo isso aí tinha que ficar bem amarradinho. A história que foi publicada, a versão que a Polícia Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão. Se ele tivesse feito uma retratação com base nos documentos que nós apresentamos, mostrando que estava tudo errado o que aconteceu lá nos Estados Unidos, talvez o Felipe Martins não tivesse ficado preso por tanto tempo. Então, nós entendemos que eu respeito a liberdade de expressão, a liberdade do jornalismo, mas o jornalista, quando ele faz uma afirmação que leva uma pessoa a uma situação de desgraça, uma desgraça emocional, um abalo total à sua família,
ele não pode se eximir da sua responsabilidade. Mas com relação ao jornalista, ainda está sendo analisado se a ação é efetiva ou não. É bom lembrar que é Guilherme Amado, né, o nome do jornalista. Isso. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Guilherme Amado, que já saiu do tal portal, né? Muito boa noite, doutor Sebastião. A minha pergunta é em relação ao que pode vir de apoio dos Estados Unidos. Com a mudança de gestão agora, o Marco Rubio como secretário de Estado, eu sei que a defesa do Felipe Martins tem conversado com autoridades americanas e hoje a própria Mary O'Grady, que é do board editorial do Wall Street Journal, publicou perguntas sobre esse caso, né? Quem na fronteira, quem na polícia alfandegária de Orlando teria produzido um documento de entrada? E como a nossa querida Ana Paula Henkel aqui também comentou sobre essa publicação, esse questionamento da jornalista Mary O'Grady do Wall Street Journal, esse caso será tratado como um caso de segurança nacional nos Estados Unidos, porque alguma coisa foi forjada ali, foi adulterada, foi falsificada da entrada de alguém nos Estados Unidos. Isso é da maior gravidade aqui para os americanos. Então, a pergunta que eu lhe faço é: o que o senhor espera que venha de apoio ou de consequências mesmo dos Estados Unidos nesse caso? Olha, Constantino, a colega Ana Bárbara, que está nos Estados Unidos, está em contato com autoridades do governo americano e também com parlamentares. Nós não podemos dar detalhes desses contatos porque é uma investigação. O que as pessoas do Brasil têm que entender é que existe uma investigação em curso e nós aguardamos um efetivo resultado. Nós queremos saber quem colocou dados falsos do Felipe Martins no Serviço de Imigração americano. E se tem pessoas do Brasil ou autoridades do Brasil envolvidas nessa falsificação. Isso daí nós temos certeza que com a entrada do novo governo haverá um facilitador, porque nós não podemos desconhecer que tem os contatos governo a governo. E se o atual governo dos Estados Unidos, que é aliado do atual governo brasileiro, não sei se houve conversa entre eles, mas pode ter havido, a situação é diferente, de um governo que quer esclarecer a verdade, porque é muito grave, Constantino. Da mesma forma que foi falsificada uma entrada inexistente do Felipe Martins nos Estados Unidos, pode falsificar a entrada de um terrorista. Entrar e sair do país sem que as autoridades tenham o conhecimento necessário. Então, eu penso que isso é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Para o Brasil, as pessoas podem aqui achar que é um caso banal, mas não é. Para o Felipe Martins, a consequência foi desastrosa. O moço perdeu emprego, teve que sobreviver com Pix, perdeu os laços familiares, o convívio familiar e por conta de um fato que não existiu, e colocando sempre por conta da proximidade dele com o presidente Bolsonaro, na expectativa de que houvesse uma delação. Até um jornalista que é bem aliado do sistema publicou essa semana que, olha, eu não sei se é bom falar jornalista de outro órgão aqui, não é? Mas vocês sabem quem foi, disse, olha, faltou a delação do Felipe Martins para juntar com a do Coronel Cid e chegar ao Bolsonaro. Essa que era uma realidade. Então, o Felipe Martins ficou preso ilegalmente, abusivamente, à espera dessas pessoas de que ele pudesse contar o que não sabe, o que não viu. Então, essa expectativa deles, eu entendo que foi frustrada. Mas desde o início eu falei, onde eu estiver, não existe possibilidade de delação premiada. E a pessoa não pode delatar aquilo que ela não sabe. Vejam que o caso do Coronel Cid começou com um cartão de vacina. A prisão dele foi por conta de um cartão de vacina. Aí depois vieram joias e tudo mais que nós vimos o que está acontecendo e sendo divulgado hoje em relação, inclusive, à pessoa do coronel. Piotr. Doutor Sebastião, boa noite ao senhor. Muito obrigado por nos atender aqui. Rapidamente, doutor Sebastião, a primeira denúncia contra o Felipe ficou muito clara ali. Você quer fazer uma menção, Paula?
Eu só gostaria... Não, é que o doutor Sebastião perguntou se poderia citar o nome de outros jornalistas no ar. O senhor fique bem à vontade, claro que pode citar o nome dos jornalistas. Doutor, só quer fazer um complemento à sua resposta anterior em relação... Foi publicado pelo jornalista Matheus Leitão, da revista Veja, que é filho da jornalista Miriam Leitão, essa informação de que faltou a delação de Felipe Martins. Bom, Essa foi a publicação. Senhor ministro, da conduta dos senhores. Se os senhores decidissem nos autos como é o dever do juiz, os senhores não estariam na situação que estão hoje, que estão presos dentro da própria casa, não pode sair à rua. Os senhores são responsáveis por isso. Cada vez que os senhores fazem alguma manifestação pública, dando opinião sobre os rumos do país, programas de governo, sobre os rumos do Congresso Nacional, sobre todos os assuntos do país e mais, antecipando decisões judiciais, já dizendo, olha, isso aí é crime e tal, os senhores não podem querer ter a credibilidade da população brasileira. Os magistrados com os quais eu converso são todos assim indignados, tristes com essa situação, que existe. Muitos não se aposentam, Augusto, porque aposentar hoje para o magistrado implica ele perder 30% do seu salário, tá certo? Então muitos ficam até por conta da sobrevivência econômica, mas que tem mais o prazer que tinham na judicatura, não tem, porque o juiz hoje não pode citar uma jurisprudência, olha, cita uma jurisprudência do Supremo. Não adianta, daqui a alguns dias ela já não pode valer mais. Então isso é um descrédito total do nosso sistema judicial, causador os próprios senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, ela tem que ser preservada por todos nós. É uma instituição da República, tem que ser preservada, não pode ter qualquer ação contra a Suprema Corte. Agora, individualmente, os senhores ministros têm que responder pelos seus atos. Eles têm que lembrar que foram colocados lá no Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal. O presidente da República indica, mas quem diz sim, está aprovado para assumir o cargo é o Senado Federal. Então, esse Senado Federal, ele tem o direito de dizer, olha, eu coloquei o senhor aí, e a lei me determina, me dá a prerrogativa de tirar o senhor se o senhor não estiver agindo de acordo e adequadamente com o cargo. Eu não tenho dúvida de que o Senado de 2027 tirará alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E o primeiro a sair será Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida com isso. Alexandre de Moraes, eu falo isso com tranquilidade. Eu tenho amor no meu coração, não tenho ódio de ninguém. Eu sou um cristão, eu tenho amor no meu coração. Mas Alexandre de Moraes, por questão de justiça até divina, ele tem que pagar por tudo que ele já fez até agora. Ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele já fez até agora. Não pode ficar impune. E o mais ele fará, se nós tivermos um Congresso que continue de cabeça baixa. Eu falo para os parlamentares, como é que os senhores não obstruem essas pautas, como é que os senhores não paralisam as atividades? Ah, não, mas tem um partido tal que não quer, tal. Então, se os senhores não querem representar a população da forma que a população os delegou, deu mandato para os senhores, deu a procuração para os senhores vão ver o país dentro de uma situação de uma gravidade extrema e os senhores serão responsáveis pela omissão. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse o ex-desembargador? Com certeza o povo não vai aceitar isso que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro. O povo está entendendo que é uma cortina de fumaça, mas a verdade é que eles estão em pânico por causa da vitória de Donald Trump. Quando ele tomar posse, tudo vai mudar. E é isso que eles estão em pânico, correndo com tudo. E ainda tem o fato das redes sociais que eles querem regulamentar para que o povo não venha saber a verdade. Então, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Tá aí, gente, estrategista, inteligentíssimo e muito bem assessorado, Bolsonaro, segundo Alexandre Pitoli, tem uma carta na manga para ser usado no momento correto que pode derrubar de vez todo o sistema.
O que será que Bolsonaro vai apresentar? Com certeza, se decretarem a sua prisão, isso vai vir à tona. E vai ter muito peixe grande, desesperado. Ainda tem o fato do ex-desembargador Sebastião Coelho falar dessa convulsão que vai dar aqui no Brasil, caso Bolsonaro, eles tenham essa audácia de prender o nosso amado presidente. E vocês, gente, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também quero pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito e fazer um convite muito especial a cada um de vocês que estão aí desse lado. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal. Vem fazer parte dessa família de direita você também. Você vai ser sempre muito bem informado e muito bem-vindo. Eu desejo a vocês um dia mais que abençoado. Para quem não me conhece, meu nome é Renata e eu gostaria de saber qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar esse vídeo. Até nosso próximo react.